Bora lá, galera. Boa tarde. Voltamos. Vamos lá para a nossa aula de história de hoje. Durante as nossas aulas de história, nós estávamos falando um pouquinho aí sobre a história do Brasil. Nós falamos, né, como é que o Brasil se tornou Brasil, depois quem veio para cá, tornou o país independente e assim por diante. Então vamos continuar essa história falando um pouquinho sobre o primeiro reinado. O que foi o primeiro reinado? Foi o período, então, que Dom Pedro, né, se tornou imperador e deixou o nosso país independente. Então, esse período aí foi considerado, né, foi denominado como o primeiro reinado, o primeiro rei, né, o primeiro imperador do Brasil. E esse período aí teve um tempo, durou de 1822, quando Dom Pedro lá, né, proclamou a independência, até 1831. Só que nesse meio tempo, de 1822 a 1831, muita coisa aconteceu. Isso mesmo. O primeiro reinado de Dom Pedro ficou marcado por muitas coisas aí, por muitas picuinhas e muitas coisas autoritárias. Foi assim que foi marcado o governo de Dom Pedro I. Primeiro, nós vamos falar sobre a Constituição de 1824. Um dos fatores importantes que ficou aí como marco, né, nesse período que Dom Pedro governava. Primeiro, você sabe o que é Constituição? Constituição é quando eu junto várias leis para uma nação, aonde a população e os governantes terão que cumprir. Qual é o objetivo que a Constituição tem? Você sabe? Assegurar a ordem, garantir, então, a paz entre a população e promover justiça. Isso mesmo, promover justiça social. Então, quando o governo gritou lá, né? Quando Dom Pedro gritou lá, independência ou morte, lá em 1822, logo em seguida, em 1823, ele reuniu uma galera lá e falou assim para a galera: vamos sentar e começar a criar aí leis onde a população vai ter que cumprir e nós também. Porque eu não aguento mais esse povo reclamando, esse povo falando uma coisa, esse povo falando outra. Então, vamos juntar aí, né, uma assembleia. O que é uma assembleia? Juntar um grupo de pessoas para fechar aí um determinado conteúdo, né? Uma lei, uma norma. E então, ele falou assim, vamos juntar um grupo de políticos aí e fazer uma assembleia para fazer a Constituição do Brasil. E ok, isso começou lá em 1823. Porém, o que aconteceu? Esses políticos queriam favorecer a sua região. Então, um falava uma lei para favorecer a sua região, o outro também, e nossa, começou aquele vucu-vucu. Aí chegou que Dom Pedro, em novembro, deu um grito: chega! Basta! Não dá mais! Vou dissolver aqui essa assembleia e vou reunir um outro grupo de pessoas da minha confiança para assim a gente fazer a Constituição. E foi o que aconteceu. Ele, né, quebrou aquela assembleia com os políticos e chamou pessoas da sua confiança. Até que então, dia 25 de março de 1824, ele fez o quê? Fez a ortogada da primeira Constituição do Brasil. Você sabe o que significa aí ortogar? É estar de acordo, demonstrar concordância, aprovar algo, né? Então, foi o que ele fez. Ele disse assim, dia 25 de 3 de 1824, fica aqui declarado, né? Ortogada, então, a primeira Constituição do Brasil. E nessa Constituição tinha leis, né? Onde a população tinha deveres, né? Tinha direitos, assim como os governantes. Galera, só que você acha que essa Constituição agradou todo mundo? Só que não, né? Nem todo mundo aí aprovou as leis, né, que Dom Pedro colocou nessa Constituição de 1824. E então começou uma revolta contra o Império. Isso mesmo. Essa revolta contra o Império teve um marco aí muito grande. Como assim um marco muito grande? Nesse período,
ficou aí agravada o surgimento de duas revoltas contra o Império. Essas revoltas aí, a primeira foi a Confederação do Equador. O que aconteceu nesse período? A Confederação do Equador foi um movimento aí revolucionário que o povo lá do Nordeste, né, do Brasil, começou a fazer contra o imperador, contra aquele período imperial. Então, vou tentar contar a história de uma forma mais clara. Imagina assim, que quando o povo pegou aquela Constituição e começou a ler, eles começaram assim, não tá certo. Isso que Dom Pedro colocou aqui não está favorecendo a gente. Não, isso está errado. Não. E aí eles começaram, então, pegaram lá um caderninho, né? E começaram a escrever ali, né? A punho ali. Começaram a relatar um documento e soltar esse documento para a população, aonde eles queriam a implantação de um novo tipo de governo que unisse as províncias, tanto do norte quanto do nordeste. E isso iria favorecer a população, não como estava escrito na Constituição. Porque na Constituição, o imperador, né, Dom Pedro, falava que cada um tinha que ficar na sua província, ninguém podia se unir a ninguém. Então, eles começaram a se revoltar com essas leis. Até então, que chegou no ouvido de Dom Pedro. Viu, o povo lá do Nordeste está fazendo uma revolta contra a sua Constituição. Eles não estão gostando do que o senhor escreveu, das coisas que o senhor impôs ali. Porque Dom Pedro ele era muito autoritário, ele mandava e pronto, acabou. E aí Dom Pedro, né, achava o sabidão, o dono de tudo, né, o dono da verdade, falou assim, então pega as nossas tropas e vai guerrear aí com esse povo. Vai mostrar para esse povo aí que não é bem assim não, que eu mando e é assim que vai acontecer. E aí começou então uma guerra aí, né? O governo imperial veio, começou aí fazer repressão aí contra o povo que estava se revoltando, né? Fazendo rebelião contra o governo imperial. E prendeu então, o que eles fizeram? Prenderam então os líderes. Em novembro de 1824, né? A tropa imperial ganhou e eles prenderam os líderes aí que estavam comandando essa revolta da Confederação do Equador. E como Dom Pedro queria ser o bambambam, ele fez o seguinte, ele prendeu os líderes e não só prendeu, mas como condenou esses líderes à morte. E o grande marco, né, do período do primeiro reinado aí, foi que Dom Pedro mandou matar o religioso Joaquim de Amor Divino Caneca, que era conhecido aí como Frei Caneca, que foi condenado à morte. A população se rebelou mesmo, ficou muito brava, porque não tinha necessidade dele fazer aquilo. Era uma forma que as pessoas estavam colocando, né, a sua opinião, mas ele não quis saber, não. Dom Pedro não quis escutar a opinião de ninguém, e ele falou assim, vai lá e mostra quem manda. Então, essa confederação começou em julho, né? Começou em julho, dia 2 de julho de 1824 e terminou em novembro, né? Com a derrota aí e infelizmente com a morte desse líder. Mas não ficou só nisso, né? O marco aí do governo de Dom Pedro. Também aconteceu aí a Guerra da Ciplatina, onde o Brasil estava de boa lá, né? E resolveu que queria tomar o território aí da Ciplatina. A Ciplatina era um território que antigamente era um território do Uruguai, tá? Que eles tinham o controle. E aí o Brasil começou ali querer tomar posse daquele território, só que a Argentina também tinha um interesse naquele território e falou para o Uruguai assim, vamos nos juntar aí e a gente faz uma guerra, né, contra esse povo, a gente faz uma guerra contra o Brasil e mostra que, né, não adianta não, que vocês vão conseguir ganhar. E começou então uma disputa aí por uma região.
E a população achava que não tinha necessidade de Dom Pedro começar uma guerra onde ia ter custos, né? Aonde, vamos dizer, a Ciplatina, né, que era ali uma província onde tinha os espanhóis, né, que os espanhóis moravam ali, era uma província que não tinha dinheiro. Então, o Brasil iria gastar por uma coisa que não tinha necessidade de lutar, porque eles estavam menos, né, favorecidos, mas Dom Pedro achava que ele era o dono da verdade, então ele começou a lutar, disputar aí entre, né, o Brasil, a corte de Portugal e a Espanha, e no final aí, né, ganhou aí esse território como território aí brasileiro aí, e se tornou um país, né? Brigaram, né? O conflito durou até 1822 e terminou então com a separação, né, da Ciplatina, aonde se tornou um novo país, se tornou então a República Oriental aí do Uruguai. Então, assim, o Brasil queria tomar conta, queria pegar para ele, mas percebeu que no final, né, houve a separação, né, houve uma guerra aí que não tinha necessidade, né, eles estavam quietinhos lá, aí o Brasil foi lá se intrometer, querendo pegar aquela terra para eles, né, por fim, né, não deu em nada ali, e aquela província, que era chamada como província da Ciplatina, se tornou um novo país, né, que é conhecido hoje como Uruguai. Gente, nesse período aí dessas revoltas, o povo ficou muito bravo com Dom Pedro, muito bravo mesmo. E falou para Dom Pedro o seguinte, que Dom Pedro, né, com aquelas atitudes autoritárias, aquela mania, né, de achar que mandava em tudo, não tinha mais que ficar no Brasil, porque ele não estava mais favorecendo o Brasil. Pelo contrário, ele estava prejudicando o Brasil, né, com aquelas atitudes, com revoltas, né, matando líderes de revoltas, criando guerras sem necessidade, disputando um território que não era preciso. E o povo então começou a ir para a rua, né, gritar, falando para ele que não tinha mais, que ele tinha que parar. E ele resolveu então que ele iria voltar para Portugal. Só que ele deixou aqui o filho dele, né? Deixou Pedro de Alcântara aí, uma criança de 5 anos, para tomar o trono no lugar dele, né? Como ele estava voltando para o Brasil, ele tinha que deixar alguém aqui no comando. E ele deixou o filho de 5 anos. Aí você fala assim, tia Rafa, mas uma criança de 5 anos ia governar o Brasil? Para isso, ele deixou então um amigo dele, o conselheiro, José Bonifácio, para ser tutor. O que é um tutor? É tomar conta enquanto a pessoa ainda não é responsável. Então, José Bonifácio ficou como tutor, né, do filho de Dom Pedro I, até que essa criança pudesse aí, então, se tornar o novo rei, o novo imperador. Então, essa é a história aí do primeiro reinado, né, até o fim do primeiro reinado. Houve constituição, houve revoltas, né, conflitos, guerras, até que Dom Pedro percebeu que a população era forte. A mesma população que tinha pedido para ele ficar, né, no início lá da independência do Brasil, vocês lembram? Que o pai de Dom Pedro queria que ele voltasse, a corte queria que ele voltasse para Portugal. O povo começou, fica Pedro, fica Pedro, fica Pedro. Ele ficou, né, logo em seguida ele declarou o país independente. Só que ele percebeu que esse mesmo povo que queria que ele ficasse, no final era o povo que queria que ele fosse embora, porque ele estava destruindo o país, né? Ele estava tendo atitudes autoritárias e regras que favoreciam só ele, não favorecia a população, não favorecia ali os brasileiros. Então ele achou, né? Fiou lá, pegou sua malinha e foi lá embora, né? Voltou lá para Portugal. Mas ele deixou o filho, né, como seu sucessor aí. Ele deixou o filho para tomar conta, né, para sucedê-lo aí. Então, se a gente fosse fazer uma linha do tempo de tudo isso que aconteceu, o que a gente poderia declarar? Que 1822 foi a independência, né, do país. 1823, Dom Pedro começou a constituir as leis, né, a Constituição de 1824. Porém, essa Constituição só saiu no papel, né? Foi quando? Foi em 1824, lá, em março. Porém, nesse mesmo ano aí, aconteceu o quê? A Confederação do Equador,
onde Dom Pedro não aceitou o povo se revoltar contra ele, mandou as tropas irem lá e a Confederação do Equador perdeu, né? E eles prenderam os líderes e foi onde Dom Pedro mandou condenar à morte o Frei Caneca. E aí depois a gente pode falar que começou as revoltas. Que revoltas foram essas? Começou lá em 1825 a 1828, a revolta, né? A guerra pela Ciplatina, a disputa que o Brasil queria que aquele território fosse dele, né? E aí os argentinos lá, os espanhóis, né, se juntaram lá e começaram a ajudar ali aquele povo, né, ciplatino ali, até que eles se tornaram um país independente, que hoje é conhecido, né, como República Oriental do Uruguai. E em 1831, Dom Pedro percebeu que a população não estava mais feliz com a presença dele aqui e, ó, voltou para Portugal. Então, essa é a história, né, que Dom Pedro, que foi o marco de Dom Pedro aí no Brasil, né, de 1822 a 1831. Então, nossas atividades de hoje são a página 171, onde você vai, né, ler lá, né, assinalar as questões corretas na número 1. A número 2, você vai falar o que significa a Constituição Brasileira, que eu falei bastante, né? Assegurar a ordem, garantir a paz entre os cidadãos e promover a justiça social. Na 3, tem um trechinho lá da Constituição de 1824. Você deve ler e interpretar conforme as perguntas pedem. Depois, na página 76, nós vamos falar um pouquinho lá sobre essas revoltas. Então, tem um mapa lá no número 1, e ele fala para você assim, pintar de vermelho, aonde aconteceu, né, a Confederação do Equador. Lembra? Foi na região de Pernambuco, região Nordeste. Então, você vai pintar de vermelho lá essa região aí. E depois pintar de amarelo, né, a província que separou do Brasil. Quem se separou do Brasil? A Ciplatina, né? Ela depois se tornou um país aí, o Uruguai, né? Reconhecido como a República Oriental do Uruguai. Então, ela saiu aí do Brasil. Ela fazia parte, era uma província, né? Aonde o Brasil queria tomar conta de vez, queria tirar tudo que tinha ali, né? E, então, ela se separou, por fim, aí eles ganharam. E vocês vão citar depois aí na número 2, qual foi a semelhança, né, da Guerra das Ciplatinas e a Confederação do Equador. O que mostrava lá? Que ambos iam contra o que Dom Pedro queria, né? Que ambos se rebelavam aí contra o imperial, né? Sobre o governo imperial, falava que o imperador ali estava errado naquelas atitudes dele ali, autoritária, mandona, não tinha necessidade daquela guerra da Ciplatina, não tinha necessidade, né, de gastar com guerra, de guerrear por um território que não tinha precisão, mas Dom Pedro, né, queria ser o bambambam. E na 78 nós vamos falar sobre a linha do tempo que eu acabei de falar, e depois a número 2 é verdadeiro ou falso, e a 3 é falar, né? Você acha que uma criança de 5 anos tinha condição de governar um país? Não, né? Não tinha. Por isso que o conselheiro lá, José Bonifácio, ficou, né? Mas se a gente parar para pensar, imagina, um pai deixa uma criança de 5 anos ser o presidente do Brasil, você acha que isso ia dar certo? Lógico que não, né? Então, bora lá. Na nossa próxima matéria aí, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o período regencial, né, sobre o que aconteceu quando Dom Pedro foi embora e ficou o filho aqui. Ok, galerinha? Semana que vem nós temos provas sobre esse conteúdo, então estuda e se você ficou com alguma dúvida, pode me chamar lá, que a tia Rafa esclarece, que a gente bate um papo, que não pode ficar com dúvida. Um beijo grande para vocês, a gente se vê amanhã. Tchau!